Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Hoje, dia 31/7, último dia do mês de julho. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Chegamos para mais uma sexta-feira, mais uma sexta-fé. Deus tem uma palavra para o seu coração, não saia daí. Olá, meus irmãos, estamos de volta para você hoje, sexta-feira, sexta-fé. Meus irmãos, nessa sexta-feira, hoje tem uma pessoa especial, minha esposa, minha companheira, vai trazer uma palavra de reflexão para o teu coração. Fique atento, se eu fosse você, eu pegava um caderno e uma caneta, porque a palavra está tremenda. Que essa palavra ela vem de encontro ao teu coração, que ela possa verdadeiramente entrar no teu coração e na tua casa. Eu vou orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus. Pai, que essa palavra, Pai, ela venha de encontro ao coração daqueles que estão ouvindo e necessitando, Pai. Senhor, assim, Pai, que essa palavra alcançar essas vidas, Pai. Que ela possa frutificar e que essa pessoa que está ouvindo e compartilhando, Pai, essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus visite nessa manhã, sexta-feira, e que nós tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Já quero profetizar sobre a sua vida. Uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. E um final de semana abençoado. E um mês de agosto poderoso. Que Deus abençoe. E vamos para a palavra de reflexão. Deus abençoe. Oi, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Eu sou a esposa do Nenê, do Darlison. E hoje eu vim trazer uma palavra de reflexão para vocês. Que está lá em Gênesis 24, do 57 ao 59, que diz assim: Então eles disseram, vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. E eles chamaram a moça e lhes perguntaram, você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e sua mulher, que havia sido sua babá, fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca. A história de Gênesis 24 conta a história de uma mulher no poço. Ele vai narrar a história de Abraão quando ele envia o seu servo mais confidente a encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E nesse versículo ele destaca a importância da fé e da providência divina. Se eu fosse dar um tema para essa história, seria Eu irei sem hesitar. Nessa história ela conta que Rebeca tirava água do poço quando o servo de Abraão pediu de beber. Ofereceu também a seus camelos. Foi escolhida para ser a esposa de Isaque. Quando perguntaram, queres ir? Respondeu duas palavras, eu irei. Ou como diz na minha Bíblia, eu quero. Abraão estava velho. Mandou que o seu servo mais antigo voltar à terra de Noar para buscar uma esposa para Isaque. Não podia ser uma esposa de Cananeia. Então, por isso que ele manda o seu servo ir buscar essa esposa lá em Noar. Tinha que ser do seu povo. O servo orou no poço da cidade. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus meu de Abraão, dá-me hoje bom encontro. Antes mesmo dele terminar a oração, Rebeca apareceu, com um cântaro, linda, virgem. O servo pediu, deixe-me beber um pouco do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, Senhor meu. E acrescentou o teu servo, que tinha posto como sinal, também tirarei água para os teus camelos. 10 camelos, litros e litros de água. Esta foi a resposta que o servo de Abraão tinha pedido, para que ele especificou como ele gostaria de ter a resposta de Deus. E antes mesmo dele terminar, Deus manda Rebeca. E Rebeca diz exatamente as palavras que o servo de Abraão tinha orado, para que ele não tivesse dúvidas.
E ela, sem hesitar, lhe ofereceu. Ela não questionou quantas e quantas vezes ela deveria voltar àquele poço para pegar água. Ela simplesmente obedeceu. Então, naquela resposta, o servo de Abraão entendeu que era Deus falando com ele, dizendo: esta é a esposa de Isaque. Então, ele pergunta quem são os pais dela, ele lhe dá presentes, ele conta de onde ele está vindo e pergunta se na casa dela tem aonde ele e os seus servos dormirem. E ela leva eles para sua casa, conversa com seu pai, e o seu pai logo traz este servo para dentro da sua casa. Ele conta o que Abraão havia lhe pedido, e ele fala: claro, isso é o de Deus, então eu lhe darei a minha filha. E naquela noite, o servo, que na palavra de Deus não diz o nome, só diz que é um servo confidente a Abraão, ele dorme naquela casa. E ele, no dia seguinte, que a família de Rebeca entende que aquilo é algo muito, trazendo para a palavra de hoje, uma loucura, você deixar a sua filha virgem, ir para um lugar onde ela não conhece, para uma família que ela não sabe, com um homem desconhecido, que diz ser que eles também não têm tanta certeza. E eles falam: espere mais um pouco, deixe que ela fique conosco 10 dias. E o servo diz: não posso voltar sem ela. Eu já tive a resposta de Deus. Então eles falam: então vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. E quando eles perguntam a Rebeca, prontamente ela diz: sim, eu quero ir. Rebeca vai para um lugar desconhecido, para uma cidade nova, para tudo novo. Rebeca não hesitou. Ela pode ter tido medo? Talvez. Só que assim como o servo de Abraão orou, pedindo uma resposta para Deus, eu creio que Rebeca também estava orando, lhe pedindo um marido. E quando chega aquele homem no poço, talvez aquela resposta também era uma resposta para Rebeca. E aí, o que eu te faço uma pergunta nesta manhã? O que você tem esperado de resposta de Deus, que Deus já te entregou e você ainda tem dúvida? Porque quando nós sabemos a resposta de Deus, essa resposta, essa confirmação, ela queima no nosso coração. Não há dúvidas de que é realmente Deus. Então, quando muitas vezes estamos ali orando por um emprego, estamos orando por uma cura, estamos orando para uma salvação e Deus já liberou a palavra. E mesmo assim nós duvidamos da palavra de Deus. E se Rebeca tivesse deixado passar essa oportunidade, como seria? E se ela não tivesse ido conhecer o seu marido? Porque a palavra de Deus diz que quando Isaque viu Rebeca, ele a amou. Olha isso, gente, coisa mais linda. Ele a amou. Ele amava Rebeca. Ele a amou à primeira vista. Porque isso é chamado de Deus. E quando... Desculpa. Quantas vezes ficamos esperando? Quantas vezes oramos e falamos: Senhor, me dê uma resposta. Vou dar um exemplo bem bobo. Você ora, pede uma resposta de Deus e fala assim: olha, se eu ver um sim numa placa, é porque o Senhor é para eu ir. Aí do nada, né? Porque você vai achar que é do nada, vem uma pessoa e passa com um papel escrito sim na sua frente. Você fala: não, não é de Deus. Isso aí é o inimigo tentando me enganar. Fala: Senhor, se for tu mesmo, vai aparecer de novo. Aí vem a pessoa e volta com a mesma plaquinha. Sim. E mesmo assim você duvida. As oportunidades passam. O emprego que você quer detalhado passa. Porque você acha que pode ser algo melhor que Deus tem para você. E você deixa de viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aquilo que Deus tem planos para a sua vida. E você não vive.
Há poucas sextas-feiras atrás, o Darlison trouxe uma mensagem dizendo que a gente acha que o vizinho, a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Ou o ímpio recebe e eu não. Por que será? Será que ele crê mais que eu? Será que ele, mesmo sendo ímpio, está mais na presença do que eu? Que nesta manhã nós viemos pensar, assim como Rebeca, de não duvidar, de realmente entender. A resposta de Rebeca foi curta, definida, sem hesitar. Eu irei. Sem detalhes, sem condições, sem pedir tempo. Largou a família, deixou a casa e partiu com um estrangeiro para se casar com um homem que nunca tinha visto. Ela nunca tinha visto Isaac, ela não sabia nem quem ele era, ela só sabia que ele era filho de Abraão. Então que nesta manhã você possa refletir e não deixar que as oportunidades passem assim, entre os seus dedos. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nesta manhã, Pai, esta semente venha florescer no coração daqueles que precisam ouvir esta palavra. Daqueles, Pai, que estão paralisados, aguardando uma resposta do Senhor. Aonde essa resposta já foi dada, Pai. Tira a escama dos olhos, Senhor, e o tampão dos ouvidos, para que eles entendam sem hesitar o que o Senhor quer que cada um de nós façamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que vocês tenham uma manhã maravilhosa, uma sexta-feira maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.